E com o objetivo de evitar o desemprego em massa nesse período de medidas contra a expansão do novo coronavírus no país, o governo federal vai enviar pacote de medidas trabalhistas ao Congresso. A redução da jornada de trabalho e do salário pela metade foi a forma que o governo federal encontrou para evitar o desemprego em massa em meio à crise do novo coronavírus. A iniciativa faz parte de um pacote que será enviado ao Congresso por meio de medida provisória ou projeto de lei. Nesse novo modelo, a remuneração mínima continua sendo um salário mínimo e não será permitida a suspensão total do contrato de trabalho. A previsão é que a medida se estenda enquanto durar o estado de calamidade pública. O governo anunciou também que pretende pagar os primeiros 15 dias de afastamento se o trabalhador estiver com Covid-19. O atendimento virtual será reforçado a fim de evitar aglomerações nos postos de atendimento do INSS. Dessa forma, os plantões nas agências serão apenas para orientação do atendimento à distância. A perícia médica presencial também será suspensa. Bom, a gente sabe que nesse período de crise, quem mais vai ser afetado, sim, é o trabalhador, aquele que depende do emprego para sobreviver. Então, para saber mais dúvidas, você trabalhador, a gente recebe agora a Ludmila Lacerda, ela que é advogada em direito do trabalho. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Bom, essa medida do governo vai poder diminuir a jornada de trabalho, diminuir salário até em quantos por cento? E o trabalhador vai ter garantia do emprego, a estabilidade, mesmo aquilo de empresa privada? O programa chamado pelo governo como pacote antidesemprego, ele visa justamente amenizar os impactos financeiros que essa pandemia tem causado às empresas e, com isso, preservar os empregos que a população já tem. Essa medida, uma das formas de amenizar esses impactos é justamente reduzir o salário proporcional à redução da carga horária de trabalho. Essa redução, ela tem alguns limites estabelecidos pelo programa, como, por exemplo, um salário mínimo tem que ser respeitado, que já é proposto na nossa legislação. Também há uma redução limitada a 50% do salário que a pessoa já recebe. E outra situação é que essas empresas, elas precisam cumprir as normas de saúde de trabalho. Então, por isso, essas medidas foram tão mencionadas nos nossos tempos atuais. A nossa telespectadora Maísa, ela trabalha em um restaurante que teve as portas fechadas na última quarta-feira e os funcionários ganharam férias coletivas. No próximo mês, ela pergunta como será se tiver que prolongar a quarentena, e vamos ter que prolongar sim. A legislação trabalhista e esse pacote de medidas preventivas que o governo trouxe prevê várias formas de atuar nessa situação. A reforma, ela veio, da legislação trabalhista, ela veio para flexibilizar os contratos de trabalho. Então, pode ser adotado o regime de banco de horas. O banco de horas hoje foi flexibilizado também pelo esse pacote antidesemprego. Também tem a questão da compensação de jornada através do banco de horas, porque o empregado, esse tempo que ele fica em casa, ele pode compensar posteriormente com horas extras, respeitado o limite de 2 horas. Como é que fica as empregadas domésticas, aquelas que não têm carteira assinada, que vai uma vez por semana? Vale o bom senso, a negociação com o patrão, como que fica a situação? Com certeza. Nesse momento, o bom senso, ele precisa ser observado. A conscientização e a colaboração das pessoas precisam ser resistentes nesse momento. As pessoas precisam se conscientizar que elas precisam ficar em casa. Elas têm que se proteger. O empregador, ele tem o dever de proteger o seu empregado pelas normas de segurança e saúde da nossa legislação. E mais, as empregadas que não têm carteira assinada, os empregados que têm um emprego informal, eles são resguardados pela nossa legislação brasileira. Para a Justiça do Trabalho, para a legislação, tanto faz se ele tem carteira assinada ou não, ele tem os mesmos direitos do empregado formal. Então, o bom senso, a colaboração precisa ser observados. Bem, pelo que a gente vê aí, vai gerar uma flexibilidade, mas não pode gerar abuso para o trabalhador. Se esse trabalhador se sentir lesado, o que ele tem que fazer nesse momento? Quais são os direitos dele? Quem ele deve procurar?
Os advogados, os trabalhadores precisam procurar advogados especialistas nessa área, porque eles precisam ter os seus direitos resguardados. A pandemia, ela não pode ser considerada como um caos, ela pode ser considerada como um caso de calamidade pública. Os direitos dos trabalhadores, eles não podem ser feridos, eles precisam ser acalmados e acalentados nesse momento, porque todos nós estamos sendo afetados. E o governo tem estabelecido medidas para proteger todas essas pessoas. Inclusive, há uma ação do governo no sentido de pagar um auxílio para essas pessoas desempregadas, para os autônomos, para os microempreendedores individuais. Então, a atuação do governo está para essas pessoas que precisam. Olha, doutora, para a gente encerrar, eu não combinei nada com a senhora, peço até desculpa se eu estiver invadindo a sua privacidade. Eu gostaria que a senhora deixasse o recado, o seu Instagram, o endereço, que as pessoas entrassem em contato, tem alguma pergunta, precisa de uma ajuda, pode ser? Ou o Facebook? Você que sabe. Com certeza. O meu Instagram é @ludilacerda, L-U-D-I Lacerda. Podem mandar perguntas, nós estamos em regime de 24 horas para responder, eu e o escritório em que eu atuo. Inclusive, nós estamos em atividade no momento, nós estamos adotando o regime de home office. Então, podem mandar as dúvidas, as perguntas, nós estamos aqui para atender todos que precisam. Doutora Ludi Lacerda, obrigado pela entrevista, advogada trabalhista, excelentes comentários e eu tenho certeza que o trabalhador vai te procurar. Muito obrigada pela oportunidade. Boa sorte. Você também, para todos nós. Muito obrigado.